Glória a Deus. Glória a Jesus. Lá no céu, poucas pessoas conhecerão, aliás, ninguém conhecerá ninguém, mas Jesus diz que lá vereis Abraão, né? Sentado à mesa, e com certeza alguém que nós vamos conhecer e vamos reverenciá-lo e amá-lo mais ainda é o Senhor Jesus. Com certeza isto é uma certeza que todos devem ter. Todos devem ter. Vai ver Jesus. Vai ver o Salvador. Vai ver aqueles a quem transpassaram. Verá o Filho de Deus, o próprio Deus. Esta é uma certeza que nós temos. O Espírito comunica com o nosso espírito que esta é uma realidade. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre oração. Sobre o poder da oração, sobre a eficácia da oração. Sobre a importância da oração, sobre uma das formas de se comunicar com Deus, que é a oração e a palavra e oração e palavra e oração. Eu acho até que seria importante a gente falar sobre o poder da palavra a partir do próximo estudo, para ficar completo. Porque aí já fomos ministrados sobre a oração. E às vezes a gente acha que conhece a palavra, mas há muita coisa que nós precisamos conhecer. A gente está lendo agora o último livro do Pentateuco, da Torá, e vocês acreditam que todos os judeus, todos, indistintamente, com 12 anos você vê os meninos no ônibus, balançando, chacoalhando, e lendo a Torá. Não leia outro livro, é só a Torá, ele só leia a Torá. No ônibus, no exército, no escritório, eles leem todos os dias. Então, eles conhecem de có e salteado todos os mandamentos. Diferentemente dos ocidentais, que não têm disciplina, não têm hábito de leitura. Mas vamos falar de oração. Quando for falar da palavra, a gente faz esses comentários. Não é? Oração. A Bíblia diz, lá em Efésios, dentre outros textos, capítulo 6, versículo 18, diz assim: com toda a oração e súplica. Então, são coisas distintas. Oração é uma coisa, súplica é outra coisa. A forma de nós nos expressarmos a Deus em súplica é totalmente diferente, assim como o clamor também é diferente. E o texto diz que nós devemos estar fazendo isso em todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito. Está de acordo com a palavra de Deuteronômio, de 2 Tessalonicenses 4,17, se eu não estou enganado, que diz: orai sem cessar. Orai sem cessar.
Isso aí é um hábito que nós devemos ter. Você já pensou, já imaginou por quantas situações, por quantas pessoas nós precisamos estar orando como mandamento? Nós queremos viver numa cidade de paz. Para vivermos numa cidade de paz, nós temos que orar pelo quê? Orar pelas autoridades. Orar para que tenham leis justas. Orar pelos poderes judiciário, poder legislativo e poder executivo. Isto é, nós vamos estar orando pelas forças de segurança, vamos estar orando pelos profissionais da saúde, mas, em vez disso, a gente perde uma oportunidade, porque quando precisa da saúde, você não está orando por ninguém da saúde. Quando precisa para ir lá na saúde, porque nós não estamos orando, não está agindo. A gente encontra, às vezes, fica na fila lá horas e horas, ajudando a descer o porrete no pessoal, que estão lá também revoltados. Alguns nem suportam e acaba agredindo alguns profissionais, quebram computadores, fazem tanta coisa que não é o correto. A Bíblia diz que nós devemos estar orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo, no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Para isso, nós precisamos de disciplina. Quanto mais disciplinado nós formos nessa questão de orarmos no Espírito, orarmos com a mente, nós seremos protegidos, livres de muitas situações adversas da Bíblia. Foi Jesus quem disse: orai para quê? Não cairdes em tentação. Não foi Jesus que disse? Se eu vou orar na hora que ela vem, não resolve. Tem que ser com antecedência. E isso é no Espírito. Porque parece que quando a gente chega na igreja, a gente não ora no Espírito. A gente ora com a carne, ora com a alma, ora com as nossas vontades, ora com os nossos desejos. Mas quando você termina o culto aqui, que você recebeu a palavra, você vai embora, tem alguma preocupação de continuar orando no Espírito? Você sabe o que vai encontrar no caminho? Orando todo o tempo no Espírito. É que nem um radar. 24 horas no ar, 24 horas no ar, 24 horas no ar, 24 horas no ar. Isso tem que ser um hábito na nossa vida, na vida do crente, na vida do salvo, na vida do Filho de Deus. E não é só isso, orando todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por quem você gosta e por quem você não gosta. Porque se você orar só por quem você gosta, você está sendo só um fariseu. Às vezes é difícil da gente orar por quem não gosta. Às vezes a gente quer que o bicho morre, que o bicho dá problema. É difícil. Não é fácil. A pessoa está fustigando você e você tem que orar por essas pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que orar até pelos inimigos. Mas eu quero falar para você de um tipo de oração que é comum no meio do povo de Deus. Vira e mexe, você encontra alguém e diz: como é que está, irmão? Estou no vale, irmão, estou no vale. Às vezes é uma doença crônica, que ele já até desistiu de orar. Ele já passou aquelas fases da contestação, eu não.
A fase, não, acho que não está certo mesmo. E a fase da conformação. Mas quantas pessoas nós temos na igreja que estão sofrendo com várias situações e nós não nos unimos para orar por essas pessoas. Agora mesmo nós recebemos aqui informação, porque eu e aconselho os irmãos a fazerem o mesmo. Quando você for carregar o seu celular, você desliga ele. Não carregue ele ligado. Porque às vezes o seu carregador, como o meu, que não é original, é xing-ling. E o xing-ling dá problema. Nós temos vários casos de celulares que acabaram explodindo e machucando pessoas. Então, para carregar, desliga ele. Desliga ele um pouquinho, desliga ele. Fica falando de carregando, porque ele vai esquentar a bateria. Você sabe como é o perigo. Então, eu acho que por isso que eu não fiquei sabendo. Mas o pastor Eliel me informou aqui que a Paula da Dilma, informou que a Dilma ela teve um problema de infecção e rompeu alguns pontos da cirurgia e voltou para o hospital. Eu não recebi essa informação, talvez tenha sido por isso, mas nós vamos orar pela Dilma, para Deus restabelecê-la. Não é fácil. Então, oração no sofrimento. A oração no sofrimento, com quem que nós aprendemos? A oração no sofrimento. Aprendemos com Jó. Nós recebemos o bem de Deus e devemos agradecer. Tudo que nós recebermos de Deus, nós devemos ser gratos. Há situações na nossa vida que Deus permite para nos provar, que Deus permite com algum propósito, que Deus permite para salvar alguém. Às vezes é nós que pagamos o preço e nós murmuramos, nós não entendemos. Nós queremos que seja uma coisa absolutamente normal a gente servir a Deus, vir à igreja, cumprir com as nossas obrigações e Deus nos guardar de tudo. Isso não vai funcionar assim, nunca funcionou e nem vai funcionar, porque Deus tem um propósito específico com cada pessoa. E Deus vai usar a vida de pessoas para salvar outras pessoas. É claro que Deus conhece a estrutura de cada um. Jó estava numa situação que ele jamais imaginou. Ele até disse em um dos seus comentários com seus amigos que o que ele mais temia lhe aconteceu. Sabe aquele momento que a pessoa está usufruindo, está na bênção de Deus, e ele tem um certinho temor, lá no fundo ele tem um temor, não sei que fundo é esse que o povo diz, mas vocês entendem também isso aí. Lá no fundo a pessoa assim, nossa, tem um temor, e quando determinadas coisas começam a acontecer, dá até arrepio. Pois é, aconteceu isso com Jó. Fazia tudo que era direito de fazer, que precisava fazer. Estava vivendo numa dispensação patriarcal e, como patriarca, ele intercedia pelos seus filhos, oferecia sacrifícios diários pelos seus filhos, por aquilo que eles diziam, por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles pensavam. Mas isso não foi suficiente, porque tem sempre alguém de olho em quem está prosperando. E você não precisa ter ter medo dos olhos de outras pessoas, porque eles não podem te fazer mal, porque você está coberto pelo sangue de Jesus, porque você está abençoado por Deus. Então você não precisa ter medo.
Então, mas alguém estava olhando para Jó. E é uma passagem que eu não consigo entender. Eu vou chegar aqui na oração de Jó. Os filhos de Deus se reuniram e o diabo apareceu lá. Eu não entendo isso, irmão. Como é que o diabo vai aparecer lá no céu? Porque esses filhos de Deus eram os anjos. Reunidos para dar os seus relatórios. O diabo apareceu lá. Deus não disse, vai embora, Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Deus parou a reunião e disse assim, de onde você vem, ô diabo? Eles, o maior cara de pau, passou óleo de peroba na cara e foi lá. Senhor, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Foi entregue tudo para mim. Deus falou assim, tu viu o meu servo Jó? Ele falou assim, você sabe por que ele te serve? Tu cercou ele de bens. Tu cercou ele de riqueza. Cercou ele de saúde. Deus disse assim, então, vai lá, tira tudo que ele tem. Volta, um outro dia, e diz assim, tu viu o meu servo Jó? Continua igual, tirou tudo, ele continua igual. Continua servindo, mas isso tem um preço. Quando Jó está sendo tirado os seus bens, Jó não tem uma postura de murmuração. Jó não trata a questão filosoficamente. Porque tratar essa questão do sofrimento do crente filosoficamente parece que é até bonito. Não, Jó disse assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. O que Jó está dizendo? Deus é o soberano, Deus faz o que quer, Deus permite o que quer. E Jó não sabia que era um desafio do diabo com Deus. Jó não sabia disso. É nós que sabemos, ele não sabia na hora. Mas ele atribui a Deus, porque Deus tem o controle de tudo, inclusive do diabo. Deus tem o controle. Vai lá e toca em Jó. Ele voltou lá e disse assim, tu viu meu servo Jó? Tu tirou tudo dele, ele continua me servindo, continua me adorando. Nós achamos bonito isso. Mas quando dá uma dorzinha de cabeça, quando a gente pede uma coisa, nosso Deus. Aí nós conjecturamos que nem os amigos de Jó, é pecado, foi pecado que eu fiz, foi pecado que eu cometi. Os outros dizem, foi pecado que você fez, você está em pecado. Quem é que não está em pecado, irmão? Quem é? Diz que não está em pecado, quem é? Aí, o diabo diz assim, o diabo conhece os homens. Pele por pele, o homem dará tudo o que tem. O homem até aceita perder os seus bens, mas não aceita perder a saúde. Quanta gente tem dinheiro? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, que ele foi levar um cilindro de oxigênio para o milionário aqui da cidade. Milionário, não é de milho, não é milho, não é daqueles milho seco, não, que faz pipoca, é milionário. O homem na garagem, ele falou, pastor, na garagem o homem tem 4 Mercedes, tem 2 que nem tocou. Casa tem não sei quantos andares, é segurança na entrada, é segurança num cômodo, segurança no outro. Ninguém respira sem segurança. O homem está lá em cima de uma cama e precisa desse oxigênio para respirar. Não consegue desfrutar do bem que tem. Nem sei se tem o temor de Deus. Nem sei, também não vamos julgar isso aí. Então, tem coisas que Deus permite. E o diabo sabe, toca na pele, toca na saúde, e o homem dará tudo o que tem. Não é verdade isso? As pessoas não gastam fortunas, se endividam para ter saúde? Pois o diabo sabe disso. Deus falou, tá bom então, toca nele. E a situação de Jó durou 60 dias. 60 dias.
E aí começa o sofrimento de Jó. Começa o sofrimento. E ele vai orar. Ele vai orar, ele vai orar. Chega uma hora que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu mesmo verei com estes olhos, numa condição terminal. Ele está acreditando em Deus. Ele está acreditando em Deus. A situação nossa em relação a essa questão de nós perseverarmos em qualquer situação está a fé. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Por que você não ora sem fé? Você não ora a Deus sem fé, você não pede a Deus sem fé. Guardei a fé. Não pode perder a fé, não pode esmorecer na fé. E hoje tem muitos instrumentos que o diabo usa para nós desanimarmos da fé. Então, oração no sofrimento. Não se considere um coitado, não se considere um João ninguém, não se considere, não tenha a síndrome do gafanhoto, nós parecemos um gafanhoto, a síndrome do nada, eu não sou nada. Não, você é filho de Deus. Deus está permitindo aquela situação. Quando você for orar, você tem que orar. Eu já sei que Deus... Não, ore. Deus honra é a sua fé. É a sua fé que Deus honra. Mas também a oração do sofrimento. Nós temos uma oração lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que diz o seguinte, que nós não podemos nos esquecer. Essa oração é uma oração coletiva. Diz que os discípulos, uma vez soltos, ouvindo isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram, aprenderam isso com Jesus, e tu, soberano Senhor, foi essa oração que ele ensinou lá no Pai Nosso, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Nunca esqueça de, nas suas orações, você mencionar a palavra. É isso que nós aprendemos aqui. Mencionando a palavra. Temos oração no Antigo, no Novo Testamento. Todas as vezes que eles oravam, na maioria das vezes, eles mencionavam as profecias. Eles falavam das profecias. E aqui a igreja que está orando, ela diz: o Senhor falou por Davi, nosso pai, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mesmo assim, eles não estão isentos. Eles estão dizendo que essas pessoas foram predestinadas justamente para aplicar o castigo, vamos dizer, para a injustiça sobre Jesus. Não podia ser outros, tinha que ser esses. Mas eles não param aí. E eles dizem: agora, Senhor. Eles não podiam pedir: mata eles. Porque era o início da igreja. Mata eles, manda fogo do céu, consome eles. Mas não foi esses os ensinamentos que eles receberam. Eles oram e dizem assim, o povo orando: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para as ameaças. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não faz. Porque eles estavam cumprindo uma palavra que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas nós temos um espírito ruim. Nós temos um espírito uma natureza ruim. Quando nós somos afrontados, nós queremos que Deus mata, que Deus aleja.
esses tempos aqui que nós vivemos, irmão, cidade calma, nossa cidade, mas tem uns motoqueiros, irmão, que eles tiram a paz da gente. Você pode estar ouvindo no Rio Azul, no Rio Branco, você pode estar ouvindo que eles tiram a paz da gente. Eu não falo, eu só penso, devia ficar 1 ano na cama com as 2 pernas quebradas. Eu não estou nem falando. Estou só pensando. Eu não aguento, não, irmão, eu não aguento. Eu não aguento. São desaforentos. Raça ruim. O farol está fechado, eles vêm com 1.000 por hora, sabe que vai parar, para infeliz. Nessas lombadas que tem aí para os pedestres passar, esses infelizes não param, é um ou outro que para. Eu não entendo isso aí. Olha. E nós estamos numa cidade calma aqui. Calma. Estou só dando um exemplo. Assim como tem motoqueiros, tem motoristas também, que são folgados demais, né? E aqui a gente tem que andar no ritmo daqui. Pode querer andar no ritmo do Rio de Janeiro, não pode querer andar no ritmo de São Paulo. E se a gente não estiver orando aqui em todo o tempo, não estiver orando, mesmo orando, tem hora que a gente desconcentra e olha, o pensamento vai longe. Não é brincadeira, não é brincadeira esse negócio de... Então, oração no sofrimento. Quando você vai orar por alguém que está sofrendo, com doenças, com vícios, com problemas insolúveis, está sofrendo, as pessoas sofrem pelos mais diversos motivos. Você tem que se certificar-se do que se trata, porque Deus gosta de orações objetivas. Você não pode fazer tudo num bolo e amarrar o saco e dizer, está aqui, Deus, é isso aqui. Não, Deus quer ouvir tudo. Eu certa vez ouvi uma crítica de um pastor que dizia assim, ele se achava muito com conhecimento, e ele dizia assim, esse povo pentecostal, esse povo é tudo uns ignorantes, começando pelos pastores. Porque eles acham que Deus é surdo. Deus não é surdo. Para orar, basta um orar. Mas eu acho que eles não leram essa parte de Atos, que a igreja estava orando, todo mundo orando. Estava todo mundo orando. Quando a gente se reúne para orar, é todo mundo orando, porque você tem uma necessidade, eu tenho outra, você tem uma fé, eu tenho outra. Todo mundo orando, cada um por si. E Deus está ouvindo todo mundo e atende todo mundo, e ouve todo mundo e compreende todo mundo. Isso é bíblico. Na época, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu acho que esse irmão deve estar certo mesmo, a gente tem que orar. Porque um ora lá e diz amém, o outro dizendo amém, o outro dizendo amém. É uma das orações que a gente tem que fazer mesmo. Tem oração que a gente faz, que a gente tem que concordar. Mas se eu juntar a minha fé com a sua com a minha, a nossa fé, Deus vai fazer milagres na vida daquela pessoa por quem nós estamos orando, ou daquelas pessoas por quem nós estamos orando. Nós precisamos acreditar que Deus nos ouve, o Deus do céu nos ouve pelo seu Espírito. E o texto diz o seguinte, enquanto eles oravam, eles pediam intrepidez, Senhor, olha para as suas ameaças, os teus servos anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, fazer sinais, maravilhas, pelo nome de Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar.
Eles não precisaram pular que nem pipoca. Não, eles oraram com fé e o lugar tremeu. Isso não é privilégio deles. Nós podemos orar aqui e tremer esse lugar. E as casas não precisam nem rachar dos vizinhos aí. Tremer o lugar. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus faz isso. Então, a oração no sofrimento. O que mais temos hoje é pessoas sofrendo. Não se esqueça disso. É uma obrigação orar e uns pelos outros, orar e uns pelos outros, orar e uns pelos outros. E Deus ouve a nossa oração. Oração nos relacionamentos fraternais. De uma certa forma, nós fomos ensinados assim, e somos até egoístas com relação a isto. Nós se preocupamos só conosco. Os problemas de outros irmãos não nos dizem respeito. Às vezes a gente ora aqui para cumprir para cumprir a nossa obrigação, mas nós vamos orar só para tirar da nossa... Não, isso não funciona assim não. Esse negócio de oração não funciona assim. Oração é prática, oração é falar com Deus. Oração é você, no sofrimento, é você se colocar no lugar da pessoa, no lugar da família, no lugar do pai, no lugar da mãe, no lugar do tio, no lugar do avô, da avó, é no lugar da pessoa, para que você possa interceder com eficácia. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a todas as paixões, quer dizer que ele era um homem pecador, e Deus o ouviu. E às vezes nós somos acusados por outras pessoas e até pela nossa consciência de que nós não podemos orar por certas situações. Não, você não só pode, como você tem autoridade de Deus nessa sua mão aí para estender e Deus ouvir e repreender e curar e fazer sinais e fazer prodígios e fazer maravilhas. Você tem autoridade dada por Deus. Então, quando estiver orando nos relacionamentos fraternais, não esqueça, nós somos ligados, os filhos de Deus, a igreja de Deus é ligada por uma só fé, por um só batismo, por um só Espírito e por um só nome, o nome de Jesus. Oração que move os céus. Não é todo dia que você diz assim, figueira seca e ela vai secar. Tem que ter necessidade. Tem que haver uma necessidade para isso. Oração que move os céus. Eu já contei aqui, aconteceu lá em Alterosa. O circo chegou em frente à igreja e o pastor foi falar com ele, falou, rapaz, você vai atrapalhar o trabalho aqui. E o homem tratou mal. E o pastor pacífico. O pastor disse, irmão, eu falei com o rapaz do circo aqui, ele tratou a gente mal, não estava considerando a igreja. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos orar a Deus. E fizeram uma oração. O pastor e a igreja fez uma oração, pedindo para Deus cuidar daquela situação. Mas uma oração forte, que nem a gente diz. Oração forte. E o pastor disse assim, irmão, agora vamos dar graças pela oração que Deus nos ouviu. Não tinha acontecido nada ainda. Não tinha acontecido nada. Isso foi um culto de terça-feira. E o circo ia inaugurar na quarta-feira. Os primeiros oraram no culto da noite, convocou a igreja, foi orar e foram embora.
Quando chegou de manhã, começou a dar um ventinho calmo, e o vento foi aumentando. O vento foi aumentando. Quando foi para umas 10 horas, o vento aumentou a velocidade e estava dando redemoinho. E o negócio foi aumentando, aumentando. E os irmãos que viram esse fato, disse o seguinte: o vento veio e parece que parou em cima do circo, em cima do circo, assim. O vento veio e parou em cima do circo. E deu um redemoinho, irmão, e o negócio enrolou de um jeito que a lona do circo foi parar lá no pasto. Não teve mais circo. Porque Deus ouviu a oração da igreja. Você não precisa pedir para Deus matar, não precisa pedir para Deus alejar. Você só precisa pedir que Deus responda a sua oração em favor do benefício do seu evangelho, do benefício da igreja. A igreja é uma instituição criada por Deus. Foi Deus quem fundou a igreja, um negócio de Deus. Deus e Israel são coisas especiais, são a menina dos olhos de Deus. E quando for em relação à igreja, você pode orar com toda a convicção que os céus vão mover. Deus vai fazer o que precisar fazer para resolver o seu problema, o problema da igreja. A igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Deus. Ele é o administrador, Ele é o abençoador, Ele é o que ouve oração, Ele é o que faz. É Ele Deus. Não tenha preocupação com isso. Oração para quem reconhece, por quem reconhece que é pecador, mas confia em Deus. Muitas pessoas oram e eles querem estar na mesma categoria dos querubins. Não estou falando nem dos anjos, nem arcanjo, que está muito baixo. Na categoria dos querubins. E não funciona assim. Nós temos que entender que nós somos pecadores. E quanto mais nós reconhecermos que somos pecadores, e reconhecermos que Deus é santo, quanto reconhecermos que nós não podemos e que Deus pode, tudo, Deus pode tudo. Isso é uma convicção inabalável que você tem que ter em Deus. Deus pode tudo. E quando você se aproxima de Deus com esta convicção, com o coração contrito, como um dependente de Deus, é impossível que Deus não lhe ouça. A oração sincera. Dentro desta oração tem aquela oração que você faz nos seus momentos de angústia, de desespero, nos seus momentos de tomada de grandes decisões, de grande sofrimento, que as pessoas não têm nem voz para orar. Alguns oram através das lágrimas, outros oram através dos gemidos. E essas orações são eficazes. Porque a pessoa está ali contristada, reconhecendo que não pode, e quantas situações se apresentam na nossa vida que nós ficamos impotentes. Você quer ver isto? É só você
Não precisa nem entrar no hospital, basta ficar ali na frente, ali onde tem o povo. Que você se sente impotente para fazer alguma coisa. Mas você pode orar a Deus pela vida de alguém que nem sabe que você está orando por ele, e Deus tratar de uma situação. Você pode fazer isto. Nós estamos ouvindo nos noticiários, nesse tempo de frio, que pessoas estão sofrendo e morrendo de frio. E parece que a gente ouve e fica do mesmo jeito. Não, nós temos que clamar a Deus pela vida dessas pessoas. Mas elas não querem mesmo. A pessoa morre ali na praça, mas ele não vai para o abrigo. Ele morre na praça, eu já vi isso várias vezes. Morre no meio da rua, mas não vai para o abrigo, onde tem um banho quentinho, tem uma sopa, tem um café da manhã, porque ele diz que se ele voltar para o mesmo lugar, tem outra pessoa que já tomou. E se ele for argumentar, isso dá até morte, já deu até morte. Cada um tem um ponto e ninguém quer sair. Como é que vai fazer? É claro que no meio disso tem uma atuação do diabo. No meio dessas situações, tem uma força maligna que trabalha para que essas pessoas continuem assim. E trabalha no coração dos governantes para que eles, as medidas sejam paliativas. É uma sopa, você come a sopa hoje, amanhã precisa de novo. Você dá aqueles cobertor de papelão, vai resolver o quê? Oferece um emprego para ver se eles querem. Quer não, né? Tem um espírito ruim que está atrapalhando eles. Mas nós temos que orar por essas pessoas. É obrigação nossa orar. Por isso que a Bíblia diz, ore em todo tempo, porque você vai ter situações inúmeras, e o dia inteiro não será suficiente para você estar orando. Fora a situação que nós precisamos, que nós temos que entender, que quando eu quero muito uma coisa, quando eu quero demais uma coisa, quando eu quero desesperadamente uma coisa, eu tenho que ficar orando todo dia, toda hora. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, a gente faz promessa, a gente faz voto. Crente também faz promessa. Faz promessa, faz voto. Às vezes até jejum. Ele não jejua por outra coisa, mas para ganhar alguma coisa, ele jejua. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar atentos. Há situações que você precisa. Ora uma vez, duas vezes. Irmão, ora por mim. Irmão, vocês oram por mim. 6 horas por mim. Não, você que tem que buscar, irmão. Você tem que buscar. A oração intercessória em favor de pessoas, elas são recomendadas pela palavra. Você quer a salvação de alguém, você quer a libertação de alguém, você tem que começar um processo e só parar quando ele acontecer. E às vezes você vai orar, quanto mais você ora, mais o bicho fica ruim. Quanto mais você ora, mais rebelde ele fica. Quanto mais você ora, mais ele bebe. Quanto mais você ora, mais ele cheira droga. Quanto mais você ora, mais ele está estressado. Aí você diz, não, minha oração não está resolvendo. Continua orando, não desanima, porque é Deus quem faz. Deus para tratar é 1 minuto, assim, ó. Você está orando para ser salvo, ele vai ser preso. Não pode parar de orar, não pode parar de orar. Não pode parar de orar. Se você precisa de alguma coisa pessoal, de um bem, de alguma coisa, a Bíblia diz que Deus vai te dar isso. Porque se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu lhe dará bens àqueles que lhe pedirem. Então, se você precisa, você tem que buscar insistentemente. E normalmente nós iniciamos um
um pedido de oração e quando oramos 2, 3 vezes não acontece, nós abandonamos esse pedido e vamos para o outro. Abandonamos aquele e vamos para o outro. Mas se você quer muito uma coisa, você não deixa de orar por aquilo que você precisa. É oração insistente, é oração perseverante, que você tem que fazer. Você pode pedir para as pessoas orar, mas é você que tem que tratar esse negócio com Deus. Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve a oração do povo. Nós temos muito que aprender sobre os nossos comportamentos em oração. Você só faz o pedido a um amigo quando você conhece muito este amigo. Você sabe se ele vai dizer sim, se ele vai dizer não, se ele não vai resistir, mas depende da forma como você pede. Tudo depende da forma como você pede. E Deus, mais do que qualquer amigo, Ele sabe do que você precisa. Quando você precisa e quanto você precisa. Embora você peça alguma coisa para Deus, e Ele dá infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus nunca fica pobre em atender os nossos pedidos. Nunca se esgota as riquezas, nunca se esgota a misericórdia de Deus, nunca se esgota, se renovam todos os dias. Então, meus irmãos, ore em todo tempo, ore no Espírito, faça súplica, é uma oração. A súplica é uma oração com a voz mais alta. Você está suplicando pela vida de alguém. Aqui diz que é por todos os santos. Diz que nós devemos orar, fazer súplica por todos os santos. Por aquelas pessoas que são os nossos irmãos, e às vezes nós nem os conhecemos. Nós tínhamos há uns tempos atrás, tínhamos o hábito de orar por missionários, que hoje sofrem, morrem, são presos, muitos passam fome, abandonados pelas suas igrejas. Ainda mais nesse tempo de pandemia. Quantos estão sofrendo? E a nossa obrigação é de orar por eles. Não esqueça de orar pelos missionários. Não esqueça de orar pelos missionários. Não esqueça de orar pelos pregadores. Não esqueça de orar pelos órfãos. Não esqueça de orar pelas viúvas. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar. Outro dia eu falei aqui, eu esqueço de orar pelas viúvas. E não sei quem foi que falou pelos viúvos também. A gente nunca fala dos viúvos, mas é viúvas e viúvos. Que a Bíblia manda orar pelas viúvas, não fala dos viúvos. Eu não sei porquê. É porque é mais indefesa, né? É mais frágil, está certo. Então, vocês estão entendendo que por a razão, o poder que a oração tem, o poder que a nossa voz tem diante de Deus, pela vida de alguém, pela vida da igreja. Ore para Deus quebrar os laços, as armadilhas. Ore para Deus converter as pessoas, até mesmo dentro da igreja, porque alguns comportamentos são de pessoas que nem crentes são. Aí nós temos que orar. E orar por esses é mais difícil, porque como é que vai converter alguém que está dentro da igreja? Mas uma palavra, um hino, pode converter alguém, ele pode mudar de comportamento. Falar, sabe de uma coisa, eu estou errado mesmo, eu vou me converter. Então, oração. Oração é uma das formas de nós nos comunicarmos com Deus, de nós falarmos com Deus, de nós conhecermos a Deus. Não tenha pressa. Você pode receber essa palavra, irmão?